Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Mulher. Um grupo de amigas, então, com uma ideia em comum, mostrar a importância das mulheres repensarem o seu papel na sociedade. Hoje vamos falar um pouco delas, que se uniram para fazer a diferença nessa geração. Então eu recebo a professora Elda Toldo e a analista de informação Juliana Costa. Boa noite, bem-vindas à TV Câmara. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com Prazer é nosso receber vocês. Então eu começo perguntando, Juliana, Elda, quem são as mulheres que fazem a diferença na sua geração, É um grupo? Quem são essas amigas que começaram a pensar essa ideia? O título é bem pomposo, Mulheres que fazem diferença. Mas a ideia, ela nasceu de uma forma despretensiosa. Um grupo de amigas, a gente estava tendo um chá na casa, inclusive da Elda, e aí a gente começou, final de ano, é um momento que puxa um pouco a reflexão. E aí falando um pouco das nossas expectativas, do que a gente pretende, e a gente pensou, por que a gente não se organiza? Por que ficar apenas pensando no que poderia ser feito e não fazer de fato alguma coisa? E aí surgiu essa ideia assim bem orgânica de por que a gente não reúne um grupo de pessoas que talvez estejam pensando como a gente, que também estejam com uma certa inquietação, mas o importante é que a gente pensou em mulheres que de fato estivessem engajadas dentro de alguma área do conhecimento, porque se tem uma coisa que a experiência diz é que quem não faz nada geralmente continua não fazendo nada, Então esse foi o primeiro critério que a gente pensou. Quem está fazendo alguma coisa de fato? Porque aí a gente consegue reunir quem já está demonstrando que tem um interesse real e prático em deixar uma marca a partir da sua área de conhecimento. Vamos nos reunir. Por que a gente não colabora, não cria um grupo? E aí a gente foi pensando nisso. Mulheres que querem fazer diferença na sua geração. Mulheres que tinham o mesmo desejo, Já estavam pensando em fazer alguma coisa diferente e uniram suas ideias. Isso, e porque a gente estava também, enquanto mulheres, um pouco desconfortáveis com a figura da mulher hoje em dia. Por quê? Porque a mulher, ela tem feito movimentos há muito tempo para se expressar, para alcançar certos espaços, para alcançar certos ambientes. E sem querer criar nenhuma polêmica, pelo menos esse grupo estava um pouco desconfortável com a atual imagem da mulher hoje em dia. Meio que nós pensamos que ela está um pouco destemperada, a questão. Que está mais um nós contra eles do que uma colaboração de fato. E nós, se a gente não está confortável com essa imagem nossa feminina, então por isso que a gente pensou também mulheres se reorganizando e repensando também o seu papel hoje na sociedade. Legal. Isso foi esse ano mesmo, quando começaram a surgir essas ideias? Acho que foi em setembro, A partir desse chá que a gente começou a pensar nisso, porque quando você está atuando a partir de alguma área do conhecimento, em maior ou menor grau, você se planeja, Você pensa em agenda. Então, vai chegando no final do ano, você já começa a fazer o seu checklist. Isso aqui avançou, isso aqui não avançou. Então, por isso que esse ano mesmo, nós pensamos, por que a gente não faz o chá esse ano? Por que a gente não tenta se organizar esse ano ainda, para quem sabe no ano que vem a gente conseguir construir alguma coisa enquanto grupo, ampliar tudo isso. Até porque, como foi dito aí no meu currículo, enquanto analista, a própria tecnologia da informação, ela trabalha com colaboração, está no DNA da TI, a colaboração, a própria tecnologia, ela tem esse viés colaborativo. Então, como a gente quer fazer diferença, então você tem que pensar, tem que mirar em quem de fato pode ajudar com que isso aconteça. Então, o chá que começou desse jeito bem simples, então onde nós vamos fazer? Porque se nós queremos mulheres que de fato querem colaborar, então a gente tem que dar uma cara para que a pessoa que chegue nesse chá pense, não, isso aqui é para valer, nós realmente queremos fazer alguma coisa. Então a gente pensou, então vamos escolher um ambiente, já que nós vamos convidar, por que não convite? Então a gente começou a dar um aspecto um pouco profissional
para que a mulher que a gente quer que faça parte desse grupo olhe e respeite. E você até se comprometa também com Exatamente. Começar a dar uma cara de grupo, porque quando você pensa em grupo, você pensa em identidade. Se tem algo que ajuda, pelo menos, a modelar a identidade, é uma imagem. Por isso a gente pensou em convite, nesse ambiente. E aí entrou a questão das nossas redes sociais, porque não há nada de novo debaixo do céu, se a gente for pensar assim. O de novo hoje em dia é só a tecnologia que a gente tem a nosso favor para fazer isso. Porque o homem, ele sempre se organizou a partir das suas redes sociais. Só que hoje nós temos uma tecnologia capaz de fazer reverberar isso como nunca antes, só que tem sido muito mal usada. Eu digo isso enquanto analista mesmo. A história, se for avaliar bem, a gente sempre teve contato com a história a partir de uma versão. Quem é que tinha possibilidade de escrever história? Era um grupo. Não eram todas as pessoas que faziam parte da história. E a tecnologia da informação, ela muda esse jogo. Hoje, todo mundo é capaz de dar a sua versão. Se a gente for até pensar assim, num marco da nossa história recente, que foi a tragédia das Torres Gêmeas, você não tem só a versão da mídia tradicional. Você tem gente que tem canal YouTube, blog, vlog. Então, a TI possibilitou que agora a mesma história seja contada por todo mundo. Então, isso mudou o jogo, essa nossa forma de pensar a história e de repensar, ela mudou muito. Então, a gente nunca teve uma possibilidade tão ampla, só que a gente não usa bem. Né? Da época da Barça, de que você tinha aqueles livros para fazer sua pesquisa, e hoje você tem acesso a museus virtuais, instantaneamente, a gente não usa. Então, essa é a crise que a gente vive hoje em dia. E eu acho que essa crise ela é perceptível a partir da imagem que a mulher tem hoje. A nossa reflexão passou um pouco disso. Estou abrindo aqui nesse ambiente os caminhos que nós percorremos. Né? E sabe que a ideia que a Juliana passa é muito pertinente e importante. E nós estamos para um próximo evento, inclusive, buscando parcerias nesse sentido, que possam mostrar e aumentar essa ideia dessas mulheres que realmente fazem essa diferença. Nós sabemos que nós temos grupos em Passo Fundo, como, por exemplo, a Coordenadoria da Mulher, que atua e tem um papel muito importante, o CODIM, né? Então, eu tive conversando com algumas dessas instituições, mas o nosso objetivo é que agora, no movimento de março, do Dia Internacional da Mulher, que esses grupos possam fazer realmente, de uma forma eficaz, essa parceria conosco. Porque para nós é importante essa aproximação, né? E como disse a Juliana, né? Surgiu num momento de descontração essa ideia e que foi aumentando, e as mulheres começaram a se movimentar e sentiram realmente a necessidade de se fazer alguma coisa diferente para que seja mostrado para o público aí fora e que mais mulheres queiram participar deste movimento de mulheres que fazem a diferença na sua geração e que muitas vezes elas não são visíveis à sociedade. A própria categoria das professoras, se a gente for ver, a maioria dos professores, das professoras são mulheres. Verdade. Muitas vezes elas não se articulam para liderar, né, para serem protagonistas dentro da escola. Verdade. Essa fala dela é muito importante porque é importante deixar ressaltado que a ideia desse grupo não é desvalorizar a movimentação que já acontece. Não é falar agora nós de fato vamos começar alguma coisa. Não agora é isso. É um grupo de mulheres sérias. Agora sim, a gente vai de jeito nenhum. Mas a gente sabe que as instituições, às vezes, elas têm pouca mobilidade. Até para funcionar, você tem que ter certos protocolos, você tem que ter essa organização. Só que às vezes esses protocolos deixam a coisa um pouco engessada.
E às vezes até dificulta que você amplie essa conexão desses grupos. Então a ideia, na verdade, não é substituir ou dizer agora vamos começar alguma coisa. Por isso que é tão importante mesmo, nós somos atrás desses grupos, dessas mulheres que já têm algo assim prático e visível, que estão fazendo alguma coisa, só que é momento da gente repensar. A própria colaboração no meio empresarial, ela está sendo redescoberta. Né? As próprias instituições entenderam que todo o capital intelectual que elas precisam não está dentro delas. E aí coisas como a cocriação têm surgido agora, que são organizações e indivíduos que cocriam para criar uma coisa nova. Então existe todo um novo movimento de pesquisa até em cima da cocriação, onde você tem terceiro setor, onde você tem instituição pública, privada, clientes, todo mundo cocriando. Então, a gente, como eu disse no início, a gente está pensando a partir das nossas áreas de conhecimento para viabilizar isso, né? E como eu pesquiso também a respeito da inovação aberta, a ideia da inovação aberta é justamente isso, é deixar a inovação sair e deixar a inovação entrar. Então nós temos movimentos desse tipo de cocriação relevantes, inclusive aqui no Sul. Por exemplo, instituições mais rígidas, até para conseguirem funcionar como hospitais, estão fazendo isso. O Hospital Moinhos de Vento, lá em Porto Alegre, eles foram criar um novo setor e eles usaram essa estratégia da cocriação. Então eles juntaram médicos, colaboradores, pacientes, vários olhares diferentes para fazer uma coisa nova, que eu acho que resume esse nosso grupo, né? Olhares diferentes para tentar criar uma coisa nova. Então a gente pensou em algumas pessoas para apresentar cases, né? Que inclusive a Elda ajudou a viabilizar a participação dessas pessoas, porque esse nosso primeiro encontro foi para inspirar. E para a gente sentir também a temperatura, se tinha chance disso prosperar, né? Pois é, então assim, quando a gente pensou, eu lembrei da Thaís Risotto, né, que é uma mulher que tem uma visibilidade muito grande, comunicadora. Né? Comunicadora, ela faz parte da revista aquela Contato VIP, se eu não me engano, ela faz parte da direção, né? E ela também faz um trabalho social, que ela às vezes não divulga, mas ela faz um trabalho social e voluntário dentro da APAI. Então são assim, ó, a outra foi a Guta, Maria Augusta D'Arienzo, que hoje ela está à frente de um projeto que se desenvolve, que está sendo desenvolvido ali na Gare, junto com a professora Tânia Rosen, né? E algumas outras professoras também que eu convidei, uma delas foi a professora Terezinha Pan, que foi uma das diretoras que se destacou dentro da educação, né, no CECI. Na época, o CECI era uma escola que tinha aproximadamente 2.000 alunos, né? É uma das maiores instituições, o ENAB e o CECI eram na época. Hoje a gente sabe que isso já diminuiu, até os próprios dados da Unesco diz que haveria essa redução, né, de alunos dentro da escola, mas que ele não deixou de ser uma escola onde ela fez um trabalho excelente, né? Então a gente procurou justamente pessoas que fizeram essa diferença, que atuaram realmente fazendo essa diferença. Que fazem, né? E que fazem a diferença, né? Então é esse o objetivo. E o mais importante, como a Juliana disse, essa ideia que a gente teve não é simplesmente para tive a ideia e agora... Não, nós queremos levar isso cada vez mais à frente, para que as mulheres que hoje não têm essa visibilidade se interessem e queiram ser vistas pela comunidade passafundense. Que às vezes tem uma ideia, tem uma vontade, mas sozinha não vou conseguir. Exatamente. Né? Acredito que dá para chamar esse grupo de um ambiente fértil para viabilizar a colaboração. Acho que essa seria uma boa forma de nomear a ideia desse grupo, né? Quem pode participar então? Qualquer mulher? Como é que fica essa questão? Qualquer mulher, porque a ideia, para começar o grupo, a gente focou muito em pessoas que já estão fazendo alguma coisa prática. Só que quem quer começar a fazer também e precisa assim de uma ideia, de caminhos para articular,
pode participar desse grupo. Tanto que nós tivemos também nesse chá estudantes, né, de jornalismo, de pedagogia, de medicina, de várias áreas, para a gente tentar pegar mesmo várias pontas. Tanto que para esse chá a gente já chegou com um projeto para o próximo encontro. Porque nós começamos uma pesquisa agora, que ela está em andamento, para ficar pronta até o próximo Dia Internacional das Mulheres. Por quê? Porque como eu, não sei se eu mencionei isso, mas a gente vive num momento de crise do conhecimento também. Você tem muita informação disponível, mas as pessoas não estão sabendo lidar com esse grande volume. Como eu disse, a TI possibilitou um ambiente como nunca antes, para que você acesse o conhecimento, só que esse ambiente não está sendo bem usado. Essa revolução tecnológica, como toda revolução, você tem gente que se adapta e gente que fica à margem. Então, nós vivemos num momento em que pessoas, no seu nascimento, não tiveram acesso a celular, a computador, e agora já tem acesso a tudo isso. Então, o giro disso foi muito rápido. Então, a gente ainda tem essa questão pedagógica pendente de ensinar como é que essas novas tecnologias vão trabalhar a nosso favor. Isso ainda não está muito claro. A gente está em plena revolução. Então, essas novas possibilidades, elas acabaram criando analfabetos digitais, analfabetos funcionais. Porque quando você tem... eu vou pegar um exemplo muito particular da minha área. No início dos portais de notícia, você tinha os jornais com destaques de todas as notícias. A primeira página, ou seja, o usuário que olhava para aquilo não via notícia nenhuma. Tanto que isso foi repensado. Agora você tem poucos destaques e um menu para você continuar a sua navegação. Então, meio que a gente precisa fazer essa transição também que os portais fizeram. Hoje você tem muita coisa disponível e você não sabe como se articular. Então, você precisa de ajuda para conseguir caminhar e usar todo o potencial da nossa geração. Né? Então, quando a gente fala em mobilização, quando a gente fala nessa questão da crise do conhecimento, a gente deixa a nossa memória para trás, que é essa pesquisa que a gente está fazendo. Então, a ideia é fazer um levantamento das mulheres, desde a fundação de Passo Fundo, que fizeram diferença na geração. Que legal. Desde a fundação, em várias áreas. Em todas as áreas. Para apresentar no Dia Internacional das Mulheres, porque qual que é a nossa ideia? Vamos ver se ela vai ser bem sucedida. A ideia é essa até agora. Quando a gente for apresentando esse levantamento, isso pode voltar a nos inspirar, porque algumas coisas a gente deixou de lado. Verdade. A gente vai, gurias, encerrando esse primeiro bloco, mas em seguida a gente retorna falando um pouquinho mais desse evento do dia 8. Então, vou interromper vocês para depois a gente trazer mais informações sobre essa pesquisa, sobre o dia 8. Então, nós já voltamos com o programa Câmara Mulher. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o programa Câmara Mulher, que hoje fala sobre as mulheres que fazem a diferença na sua geração. Um grupo pensado pela professora Elda Toldo e a analista de informação Juliana Costa. Então eu perguntava para vocês sobre quem poderia participar do grupo. É importante a gente falar que ele não tem partido político, classe, religião. Verdade, muito importante. Então quem pode participar? Qualquer mulher que se interesse por essa temática. Se isso move a mulher, você quer fazer diferença de forma prática, então você é bem-vinda. E quem não é bem-vinda? Qualquer uma que queira usar esse grupo para colar a sua instituição ou a sua ideologia, essa aí não é bem-vinda, porque a ideia do grupo é ser só um ambiente fértil para viabilizar algumas colaborações, porque a colaboração é o que realmente faz com que instituições, pessoas
terceiro setor, que a gente consegue operar juntas, né? Inclusive, um dos cases que foi apresentado, que é o da Guta D'Arienzo, ela aproveitou o ambiente também para falar, olha, para que esse espaço de inovação que está sendo criado na Gari, ele tenha sucesso, vamos precisar da colaboração também, vamos precisar de empresários, é a prefeitura que está viabilizando isso, mas quando você fala em inovação, você fala também numa atualização, numa velocidade de atualização. E quem consegue viabilizar isso? A sociedade. Né? Então, por isso, ela também aproveitou esse ambiente, é um ambiente para isso. Só que a gente vai fazer de tudo para que não vire um ambiente político. Claro. A gente pode até lembrar, por exemplo, não sei se esse é um exemplo bom, mas é o que me veio aqui à memória, em 2014 começou a haver um movimento de indignação a respeito do que estava acontecendo na política nacional. Eu pego por isso, independente da ideologia, mas você viu as pessoas se mobilizando para manifestar a sua opinião, seja a favor ou contra. E aí alguns partidos tentaram colar sua legenda nisso. E as pessoas não deixaram, tanto para quem estava a favor como para quem estava contra. Ou seja, ali a gente já viu que o brasileiro ele já estava sentindo, a gente precisa se organizar. Mas sem nenhum partido político. Podem acontecer pautas, por exemplo, políticas, mas todos os partidos estão abertos, todos estão abertos a dar sua opinião. Né? Na verdade, a gente quer até evitar essa palavra partido tá aberto, porque quando fala isso, aí você também, de uma forma ou de outra, está abrindo a possibilidade para alguém se manifestar. Isso, todas as opiniões, porque a gente quer evitar isso. Até porque, como a gente está percebendo, nós não atingimos um equilíbrio ainda para manifestar as nossas diferenças. Hoje a gente fala muito em aceitar todas as opiniões, mas na prática isso não é real. Claro. Significa que se você não concordar 100% com a minha agenda, a gente não pode colaborar, isso não é verdade. Né? Então, isso é uma utopia ainda, por isso que a gente quer evitar certas causas. Religião. Ali a gente não está falando de religião, mas a gente tem apoio de algumas. Por exemplo... eu ia até falar, vocês têm uma ligação com a igreja presbiteriana. Isso, exato, era o que eu ia falar. A gente precisou de alguém para nos apoiar no início. E acabou que esse grupo, haviam muitas que participavam da igreja presbiteriana. Então a gente pensou, será que se a gente pedir alguma ajuda, eles possibilitariam? E eles resolveram colaborar, porque a gente vê que a própria sociedade são algumas instituições de viés religioso ligados à espiritualidade que fazem alguma coisa acontecer, seja espírita, seja católico, é só ver o nome dos abrigos, é a Igreja Católica que faz um abrigo, são os espíritas que têm uma colaboração, é a Igreja Evangélica também, então a gente também não pode desprezar essa vocação que essas instituições ligadas à espiritualidade, elas têm de apoiar alguns projetos, então a gente só pediu. E aí o que não impede, claro, que mulheres de outras religiões participem. De jeito nenhum, de jeito nenhum, mas não é de legenda de ninguém. Claro, até porque eu achei muito importante essa fala da Juliana, por ser uma fala bastante transparente, para que as pessoas que queiram verdadeiramente fazer um trabalho juntamente com o grupo esse de mulheres, já tenham conhecimento de como que é o pensamento desse grupo. E que realmente essa transparência seja bem vista de uma forma que nós queremos parcerias, queremos sim, queremos colaborações, queremos sim, mas com um objetivo único, né? Que para podermos trabalhar por esta causa, dessa geração de mulheres que está aí, que está em busca de algo diferente, de algo que possa vir a contribuir com a sociedade, Eu, como professora, eu falo muito sobre essa questão de que nós temos um papel fundamental. Não só o professor, todo cidadão, toda pessoa que vive hoje em sociedade, ela tem um papel importante, que é justamente mudar esse sistema que está aí, como a Juliana falou, principalmente na questão política. Não somos apolíticos, mas nós não podemos deixar que isso seja o foco. Ao contrário, nós queremos sim realizar um trabalho social que viabilize que a mulher possa ter essa atuação independente de qualquer coisa, de religião, de política, mas que sim, ela seja atuante
dentro da sociedade. E a mulher em si seja a protagonista. Isso, porque dentro da sociedade, né? Verdade, como a gente disse no início da entrevista, a gente também sentiu a necessidade de repensar o papel da mulher. Claro. Então, voltando nessa pauta, nós deixamos de sentir a cidade como nossa. A gente quer exigir da cidade, mas a gente não sente ela como nossa. Sabe, é minha cidade, eu tenho uma responsabilidade. E a gente vê isso se manifestar nas coisas mais básicas. Por exemplo, o problema do lixo é uma questão de cidadania. Por que eu acho que o município ou o estado é responsável por algo que eu produzi? Entende? Isso é uma metáfora de como nós estamos nos comportando. E voltando na questão da mulher, nós realmente acreditamos que existem diferenças sim entre homens e mulheres, mas na ideia de complementar. Por exemplo, a mulher, a gente entende, nós nos enxergamos como pessoas que têm uma vocação para trazer equilíbrio. Acredito que isso é uma das coisas que o grupo pretende resgatar. A mulher tem essa capacidade de trazer equilíbrio. E isso não está dizendo mal de nada. Isso não nos faz melhores ou piores, mas é uma coisa de vocação. Isso é da mulher, de trazer equilíbrio para o ambiente onde ela está. Mas se ela tiver operando numa frequência estranha, ela não vai conseguir exercer essa vocação, das coisas mais simples até as mais complexas, que é um ambiente mais simples e complexo do que uma família, ou do que um ambiente de trabalho, que é simples e complexo, e isso a gente pode ampliar, né? A gente precisa fazer esse exercício do micro e do macro, claro, né? O grupo ainda não possui encontros periódicos, mensais, por exemplo. Foi esse encontro de novembro, agora vai ter um em março. Mas para isso, existe uma diretoria, um conselho que organiza esses eventos, são vocês. Acabou que esse papel acabou ficando nosso pela organização, porque você tem que organizar quem vai convidar, qual vai ser o tempo, onde vamos fazer, quem vamos chamar, e acabou que quem puxou isso acabou ficando nessa coordenação do grupo. Então a gente está pensando no próximo evento. Por enquanto, a nossa próxima meta é o Dia Internacional das Mulheres. Porque a partir da resposta que a gente teve, a gente viu que há sim espaço para esse grupo, pela resposta que nós tivemos. Então, a gente já anunciou esse encontro do Dia Internacional das Mulheres e aí estamos com uma proposta um pouco mais ousada. Aí a gente vai querer realmente abrir para várias mulheres. Eu já ia te perguntar, Juliana, o que as mulheres que estão nos assistindo já podem esperar e pensando o que vai ser esse evento dia 8 de março? Nós vamos continuar nessa ideia de apresentação de cases, só que a gente também aprendeu com esse primeiro evento a necessidade de criar espaços para troca de ideias naquele ambiente mesmo. Por quê? Porque como que aconteceu? Foi numa casa de eventos, né, que a gente alugou um momento. Então, enquanto cases eram apresentados, o que as mulheres tinham em comum eram só quem tinha convidado. Então a gente viu, nesse segundo evento, a gente precisa possibilitar essa troca de ideias de uma maneira melhor para quem apareceu ali, porque serão ilustres desconhecidas. Então, por isso que vai ser num ambiente maior, então a gente está pensando em ambientes mesmo, pequenos quiosques organizados por temáticas. Então, se aquela temática interessa aquele grupo, ali a gente vai ter um jeito de facilitar. Legal. Né? Então, essa é a grande diferença. E também fazer esse resgate de memória da nossa cidade, que é o que essa pesquisa pretende entregar. Quem são as mulheres que fizeram diferença desde a fundação dessa cidade? Foram profissionais, foram mães, a gente vai achar de todo tipo, até porque o nosso olhar vai procurar não só aquela colaboração clássica, até porque você quer coisa mais fantástica do que uma mãe, sem nenhuma instrução formal, conseguir colocar limite no ambiente que ela está, isso é incrível, isso é fantástico. Então ela está fazendo uma diferença silenciosa, mas que está impedindo algumas coisas de explodirem. Então a gente pretende também viabilizar essa conexão, porque a gente precisa fazer essa troca. Né? Precisamos de um ambiente fértil para essa troca. E a gente acredita que a memória, ela funciona muito bem para isso.
Eu estou em Passo Fundo. O que aconteceu nessa cidade? Quem foram as mulheres que sem elas a cidade não seria do jeito que é hoje? Né? Eu acho que isso mostra também que nós podemos fazer diferença, a gente não precisa pensar em alguém longe, em alguém importante, né? Pessoas próximas de nós, pessoas comuns, digamos assim, fizeram a diferença, né? Mostrar que a realidade está próxima. Muitas mulheres que trabalham principalmente em ONGs aí em Passo Fundo, que não são conhecidas, mulheres que fazem assim atividades de forma voluntárias, que muitas vezes não são vistas, mas a nossa ideia não é fazer propaganda ou marketing, ao contrário, é que mais mulheres se interessem por esse evento, por esse encontro. Se inspirem exatamente. Está acontecendo. Né? Olha, eu conheço essa mulher aqui, tá vendo? Vamos nos inspirar com ela? Como é que a gente pode ajudá-la? Ou como a gente pode multiplicar isso que ela já está fazendo? Né? E muito importante também salientar aqui que a gente tem mulheres que hoje são microempresárias e que estão fazendo a diferença, por exemplo, na forma de viabilizar empregos para as pessoas aqui de Passo Fundo, né? E vários projetos que estão sendo desenvolvidos aí, que são de forma bastante interessante, mesmo a partir da Prefeitura Municipal de Passo Fundo, né? Vou citar um projeto que foi muito interessante, que foi lançado pela Secretaria Municipal de Educação, que foi o projeto Meu Bebê, Meu Tesouro, em que inclusive o nosso prefeito foi a Porto Alegre receber prêmios sobre isso, né? Então, ideias inovadoras. São ideias inovadoras aonde oportunizam aquelas mulheres que têm um nível socioeconômico, que não têm um poder aquisitivo, que possa ter um tipo de formação adequada de como lidar com o bebê, como que tem, qual é as formas de cuidados que tem que ter com a primeira infância da criança. Então, esses fatores são muito importantes. E aí entra o papel da mãe, como a Juliana diz, que oportuniza a essa mãe a fazer um trabalho diferenciado como mãe, como esposa, como mulher, como criar o seu filho de uma forma sadio, adequado, né? Essa ideia de que você é a única que está tentando fazer e não tem mais ninguém, isso às vezes desanima as boas ações de continuarem. Então, quando você está num ambiente onde você vê pessoas que estão fazendo coisas que você queria e até mais, isso também te anima a prosseguir, né? Porque o que dá ibope hoje em dia, até na própria mídia, não são as boas ações. Então a gente também precisa de um ambiente que retome isso, né? Não, você não é a única pessoa que está tentando fazer diferença, não. Olha o tamanho desse grupo. Que fala, eu gostei da sua ideia, eu quero te ajudar. Exatamente. Não, você não precisa só ficar reclamando de tudo que acontece, faça alguma coisa. A cidade é sua, volte, né? Ajude a resgatar essa vocação feminina, trazer equilíbrio, né? Como é que o grupo faz para se manter, então? Vamos falar um pouquinho dessa questão financeira. O evento também, agora esse de novembro, teve um custo, vocês precisam se organizar nessa questão. Sim. Como que nesse primeiro evento a coisa foi organizada? Nós pedimos a ajuda da IPB, Passo Fundo, e nós também cobramos ingressos. Simples assim. Agora que o evento já ficou conhecido e que a gente conseguiu uma certa aderência, agora a gente vai contar com as mesmas colaborações que nós tivemos, mas ele basicamente vamos tentar custear pelo ingresso. Que bom. Né? A IPB nos ajudou na divulgação, né, com essa questão do convite, etc., porque é muito importante, mas para esse segundo, como nós já temos um grupo interessante e de mulheres relevantes, acho que agora vai ficar mais fácil o evento ser custeado pelo próprio ingresso mesmo. Então, quem tem interesse de participar, a Juliana já está pensando, bom, lá em março já quero reservar essa data na minha agenda. Pode procurar vocês? Sim, a gente vai deixar um e-mail, né, para todo mundo poder entrar em contato com a gente para reservar essa data. Vamos atrás dessas parcerias que a gente conseguiu, até com o próprio município, para ver se a gente consegue colocar isso na agenda da cidade, que é aí quem entrar no próprio site da prefeitura, né, talvez até aqui na própria Câmara, porque a gente vai usar as redes, né, para divulgar, e as últimas eleições já mostraram que o papel das redes, se bem utilizado, faz muito barulho. Com certeza. Né? E a gente realmente espera, né, esse apoio, né, de todos os meios de comunicações, né, Claro.
que nos oportunizem também, né, uma forma mais rápida de divulgar isso, né? Porque o ano está aí, né? E o mês da mulher, março, né? Daqui a pouco chega março, né? Então, assim, a gente conta com vocês, viu, Tainá, também. Podem e a gente vai em busca também, conversar com outros meios de comunicação, né? Porque o objetivo é divulgar justamente para que todas as mulheres tenham essa oportunidade, né, de participar. Que as mulheres fiquem com vontade para que elas se surpreendam, né? Exato, que elas pensem nesse grupo como um ambiente fértil para quem quer fazer algo prático para deixar sua marca nessa geração. Porque afinal de contas, o que interessa, né? O que eu vou deixar para a cidade depois que eu não estiver mais na cidade, né? Com certeza. Juliana, Elda, muito obrigada pela participação de vocês aqui na TV Câmara, pelas informações que trouxeram hoje para nós. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui hoje, porque para nós é um prazer e ficamos muito felizes de ter essa abertura da Câmara de Vereadores aqui da TV Câmara, para que a gente pudesse divulgar esse evento. Claro. E agradecemos, né, Juliana? Isso, e contamos com a participação de todas as mulheres que querem fazer diferença nessa geração. Ótimo, obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Mulher, que hoje falou sobre as mulheres que querem fazer a diferença na sua geração. Então fica o convite para o dia 8 de março, procurem então a Juliana, a Elda, para mais informações deste evento. Uma boa noite e até a próxima edição do nosso programa.